Fala, investidor. Iniciando mais uma gravação aqui. Hoje eu vim trazer para vocês esse cara aqui que se chama Nicolas Davos. Nicolas Davos foi um dançarino. Ele saiu na revista Time. Ele fez um livro chamado Como Eu Fiz 2 milhões de dólares no mercado de ações. Isso há muito tempo atrás. Você vai ver muita coisa falando sobre a estratégia dele na internet. Mas hoje eu decidi trazer esse texto aqui que eu peguei dos Estados Unidos e fiz uma revisãozinha. Tentei traduzir da melhor maneira para o português. Para você, né? Então, o nome do livro é Nicolas Davos, o autor, né? Como eu fiz 2 milhões no mercado de ações, 2 milhões de dólares no mercado americano. Eu vou explicar a estratégia, a análise e dar a revisão do autor da postagem nos Estados Unidos. Então, esse livro foi um dos primeiros livros lidos pelo autor desse post, desse artigo, e que fez esse artigo, essa revisão. E é o livro um dos primeiros livros que ele comprou em abril de 1999. É um clássico, especialmente, está repetido aqui, né? Mas tudo bem. Especialmente a teoria da caixa que ele explica, que eu vou falar para vocês, que é o que o Nicolas Davos falou que deu certo para ele. E é sobre uma metodologia de trade do Davos e seus investimentos nos anos de 1950 até 1960. O que é a teoria de caixa ou a box theory que eles falam? Inclusive, essa estratégia está no Profit Chart, mas eu não gosto dela. Tá? Não se assuste pelo tempo que esse livro foi escrito, foram lições de trade em investimentos imensuráveis e valiosas. Você não vai aprender uma estratégia de trade específica, mesmo que a teoria de Davos seja a essência de sua metodologia de trade. O livro é uma odisseia sobre um trader relutante que superou os desafios e reverteu sua situação baseada em boas decisões de investimentos, persistência e bom histórico de trade em investimentos. Por que eu coloco trade em investimentos? Porque essas palavras se misturam. Inclusive eu, como investidor aqui, eu não sei às vezes se eu estou fazendo trade ou se eu estou investindo. Porque por mais que exista uma teoria falando que é investimento e uma teoria falando que é trade, no final as duas visam a mesma coisa, fazer você aplicar o seu dinheiro para ter um retorno aí no curto, médio e longo prazo. Então, para mim é praticamente trading, né? Então, Nicolas Davos nasceu em 1920, morreu em 77. Em sua vida curta, ele experimentou muito mais coisas do que qualquer ser humano comum e tradicional pudesse imaginar. Ele era húngaro e começou a estudar economia em Budapeste, acho que é a capital da Hungria, se eu não me engano. Mas ele infelizmente fugiu porque os nazistas e soviéticos estavam lutando pelo controle do país. Quem estudou a Segunda Guerra Mundial sabe. Ele se tornou um dançarino profissional com sua irmã e emigrou para os Estados Unidos. Ele não foi famoso por sua dança. Ele só é praticamente conhecido pelo seu livro Como Eu Fiz 2 milhões de dólares no mercado de ações. Sua estratégia de trading era uma mistura de ser um trader de curto prazo e um investidor de longo prazo. Ele sofreu muito no começo, como a maioria dos traders faz. Eu esqueci de colocar aqui, né? Como a maioria dos traders faz. Inclusive eu, Gabriel, tá? Passar por um momento de provações, turbulências e incertezas. Isso é normal de qualquer investidor e trader. Acho que se você levar em paralelo, a faculdade é a mesma coisa, o emprego que você está fazendo é a mesma coisa, um novo projeto de empreendimento, você mudando de cidade, mudando de país, mudando de casa, a gente sempre passa por provações, né? É meio que bíblico isso. Aqui, quando ele começou a perder dinheiro investido, foi quando ele sentou e começou a estudar sobre a compra e venda de ações. Foi quando ele então desenvolveu a sua teoria de box trade, que é o trade de box, né? Trade de caixa. A estratégia de trading de caixa, vamos lá. Ele ficou famoso depois que ele publicou seu livro que descreve sua teoria de trading box. É bem básica e simples, ainda assim foi muito bem sucedido naquele tempo. Naquele tempo não tinha a evolução tecnológica que tem hoje, né? E não se estudava o mercado como se estuda hoje.
E as pessoas de hoje não acreditam que essa estratégia funcione hoje. Faz sentido, porque a estratégia de box ela vai funcionar quando a volatilidade é baixa. Quando a volatilidade ela é muito alta, dificilmente uma estratégia de box vai funcionar, tá? Então, como usar o Darvas Box? A lógica é que os preços negociados se movam para cima e para baixo das caixas. Depois de uma alta, os preços se consolidam em uma caixa, antes do preço começar a se mover para cima ou para baixo da caixa. Esse é todo o conceito por trás da teoria, exceto por duas coisas: o stop loss e o volume. O Darvas ele não menciona qual deve ser o stop loss. Você praticamente tem que adivinhar. E quando os preços se movem para fora do box, precisa haver um aumento considerável no volume negociado. Isso aí até a teoria de Dow fala, né? Indiretamente, as estratégias se tratavam de trend following. Cara, isso aqui é a estratégia que fez eu ganhar dinheiro na bolsa de valores. E se você pegar os caras que ganharam mais dinheiro com bolsa de valores, os top 7 ali, pelo menos, os top 10 são trend followers. Então são seguidores de tendências, né? Então é muito interessante isso, né? Segmento de tendências. Porque ele usa religiosamente o stop loss e uma limitação de perda. Esse é o grande trunfo de um seguidor de tendência, né? A relação risco-retorno era de 50%, era muito alta. Mas os maiores ganhos dos trades vencedores, olha só, eu gosto muito de salientar isso aqui, ó. Os maiores ganhos dos trades vencedores compensaram em muitos trades perdedores. Então, assim, foi um negócio diferente, né? Era uma estratégia de quant trade, todo mundo tá em voga esse nome, é quant trade. Ele investia em ações que têm bons fundamentos. Eu não sei se é quant trade, tá? Eu não entendo muito de quant trade. E aqui nesse artigo ele não explica quant trade nesse artigo, pelo menos, né? E aqui, né, como você já deve ter adivinhado agora, ele conseguiu fazer 5 mil dólares virarem 2 milhões de dólares com essa teoria de box. Isso era uma grande soma em dinheiro naquela época, e até hoje é uma grande soma de dinheiro. Infelizmente, a teoria de box não é explicada detalhadamente, pois possui vários pontos cegos. Suspeitamos que seus trades eram muito baseados em seu instinto do que muito mais em seus instintos do que ele comunica no seu livro. Agora vamos para as chaves de sucesso, né? Para finalizar aqui. Antes dele conseguir fazer dinheiro, ele teve perdas não muito fáceis de aceitar, assim como acontece com muitos traders e investidores. E como ele conseguiu transformar essas perdas em grandes ganhos? Ele teve lucros e prejuízos várias vezes, mas teve humildade e habilidade para analisar e melhorar seus conhecimentos. Ele fez um diário de trade que ajudou muito ele nas operações dele. Tá? Eu fiz uma tradução meio ruim aqui nessa parte, né? Mas deixa pra lá. Ele analisou seus trades e seu comportamento e fez julgamentos racionais e ajustes baseados em seu diário de trade. Outra chave de sucesso era que Darvas era muito persistente. Muitas pessoas desistem e se assustam com perdas. Mas Darvas foi muito confiante em suas habilidades e continuou insistindo com suas habilidades em trade. Percebeu que precisava ser responsável com seus trades e investimentos. Ninguém o ensinaria sobre trade e investimentos, certamente também não as corretoras nem os assessores de investimentos, que naquela época eram corretores, né? Parte do motivo dele ter sucesso era que ele escrevia em livros como forma de terapia. Então ele meio que escrever para ele era uma forma de terapia. Gente, eu peço perdão às vezes eu que traduzo, eu sinto muito essa dificuldade. Às vezes na hora que eu estou traduzindo faz muito sentido para mim. Mas depois que passa um tempo eu vou ler, eu falo, nossa, que tradução ruim, né? Tipo, eu traduzi de um jeito aqui que não ficou muito bom. E eu não estou revisando, né? Eu estou só simplesmente traduzindo e passando esse conhecimento para vocês da melhor maneira que eu posso, porque eu li esse livro também, tá? Eu li esse livro, aliás, eu li tudo que eu podia sobre investimentos e trend following dos Estados Unidos de livros, né? Inclusive alguns autores eu vou traduzir e disponibilizar esse livro aqui para vocês. Se vocês quiserem esses livros, coloco aqui. Mas finalizando aqui, Nicolas Darvas foi uma grande inspiração minha também. O livro dele é muito bom,
mas realmente eu não vejo a possibilidade de usar a estratégia dele hoje em dia. Eu uso praticamente estratégias de rastreadores de tendência e relação risco-retorno. Não tem jeito. Se você tiver alguma sugestão de algum investidor ou trader que você quer aqui, coloca aqui nos comentários também. Eu vou fazer outros vídeos aqui. E se você quiser adicionar alguma coisa, coloca nos comentários. A ideia aqui é te ajudar. Trazer um autor aí que é um bom trend follower. Já falei sobre Ed Seykota, agora Nicolas Darvas. E vou passar muitos autores também famosos aqui, tá bom? É isso, até a próxima.